Sejam muito bem-vindos, meus caros, e enquanto que o resto dos burocratas em Bruxelas estão mais preocupados em ser hostis com o novo presidente eleito dos Estados Unidos da América, Giorgia Meloni e Viktor Orbán estão provavelmente na frente dos poucos líderes da União Europeia que estão interessados em fazer pontos com o novo presidente dos Estados Unidos e que, efetivamente, vão ser pontos cada vez mais importantes numa altura em que crises económicas se avizinham, nomeadamente por causa da dívida enorme que os Estados Unidos têm. Falo, por exemplo, da dívida francesa também, que objetivamente, quando Estados Unidos, França e eventualmente a Alemanha estiverem numa crise económica, toda a Europa estará, e provavelmente só os Estados Unidos terem que lidar com uma crise já afeta toda a Europa de uma forma muito negativa e, portanto, pontos vão ser cada vez mais interessantes, mais que não seja do ponto de vista económico. Vamos então ver, meus caros, esta notícia porque Giorgia Meloni e Viktor Orbán estiveram juntos e Giorgia Meloni felicitou a presidência da União Europeia temporária de Viktor Orbán nestes últimos tempos. Vamos então ver, meus caros, onde é dito: Meloni felicita Orbán pela bem-sucedida presidência do Conselho da União Europeia. Os dois governantes conservadores desempenharão um papel fundamental na construção de pontes entre Bruxelas e Washington durante o segundo mandato de Trump. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán viajou para Roma para se encontrar com Giorgia Meloni, uma aliada-chave, na quarta-feira, 4 de dezembro. Os líderes conservadores discutiram o combate à imigração ilegal, fortalecendo uma paz justa e duradoura na Ucrânia e no Médio Oriente, fortalecendo a sua cooperação diplomática antes da presidência de Trump, sob a qual eles estão prontos para se tornarem principais parceiros de Washington da União Europeia. Meus caros, isto vai ser muito importante, porque há muitos países que se vão subtrair ao diálogo com Donald Trump, única e exclusivamente porque não gostam de Donald Trump ou porque não lhe acham muita piada, quando na verdade o diálogo deveria ser constante. E eu mais uma vez digo, eu já disse isto várias vezes, eu não tenho Donald Trump como uma referência política. Há políticos que eu prefiro em vez de Donald Trump. Viktor Orbán, por exemplo, é um exemplo deles. Giorgia Meloni pode ser outro exemplo. O vice-presidente de Donald Trump, J.D. Vance, é outro exemplo. Agora, o que é facto é que Donald Trump, além de representar imensas pessoas desta nova direita, também é factual que, efetivamente, é o líder da principal potência mundial. E, portanto, subtrair-nos ao diálogo com o principal líder da primeira potência mundial, única e exclusivamente porque não gostamos deles, bom, meus caros, eu também defenderia que Meloni e Orbán tivessem negociações com Joe Biden, porque, quer dizer, são de todo o interesse dos países na União Europeia que haja negociações entre estes líderes. Eu sei que é uma coisa que provavelmente não vos agrada que eu diga, mas efetivamente não é. Donald Trump não é uma pessoa perfeita, ninguém é factual, mas não é o meu modelo político, não é por ser. Eu acho interessante que às vezes online ficamos presos nesta bolha em que não aceitamos que a esquerda nos diga o que é que temos que gostar, mas de repente estamos noutra bolha em que todas as pessoas nos dizem que temos que gostar de todos os representantes da direita a nível europeu. Não é o caso. Portanto, não é o caso, toda a gente sabe, mas, efetivamente, se eu fosse um cidadão norte-americano e tivesse de votar entre Donald Trump e Kamala Harris, meus amigos, eu não só votava Donald Trump como faria campanha por ele. Porque não há comparação nenhuma do ponto de vista daquilo que é proposto e do ponto de vista dos posicionamentos, seja sobre a imigração, seja sobre a economia, etc. Portanto, eu acho que também, da mesma forma que não aceitamos que a esquerda nos meta numa bolha em que nos diga que os governantes politicamente corretos têm que ser amados por toda a população, eu ao mesmo tempo também não posso aceitar colocar-me noutra bolha em que todos os representantes da direita têm que ser amados pela minha pessoa, porque não são, há muitos deles que não são, e há representantes da direita que não me agradam de todo. E, portanto, continuando por aqui, a primeira-ministra Giorgia Meloni começou a reunião parabenizando Orbán pela sua bem-sucedida presidência rotativa de 6 meses da Hungria no comando do Conselho da União Europeia, especialmente dada a maneira como os Estados-membros tentaram impedir Budapeste de cumprir as suas obrigações no início deste ano. Mas, caros, para terem um exemplo dos condicionamentos que foram feitos, Viktor Orbán andava a marcar eventos para reunir alguns líderes da União Europeia e havia burocratas em Bruxelas a marcar eventos no mesmo dia para impedir que os eventos marcados por Viktor Orbán fossem bem-sucedidos e fossem vistos como práticas de sucesso. Isto aconteceu, isto está noticiado, não sou eu a inventar, podem fazer a vossa pesquisa no Google e encontrarão várias notícias de que, olhem, até aqui no European Conservative, de que o Viktor Orbán marcava determinadas
das reuniões e efetivamente acabava por aparecer um outro evento, sabes Deus porquê, no mesmo dia e eventualmente à mesma hora, por coincidência, não é? Por coincidência dos tempos. Meloni destacou a Declaração de Budapeste sobre o novo Acordo Europeu de Competitividade, adotada pelos líderes da União Europeia em 8 de novembro, bem como o avanço mediado pela Hungria na tão esperada adesão da Roménia e da Bulgária ao espaço Schengen, agendada para 1 de janeiro do ano que vem. Os líderes discutiram o fortalecimento das relações bilaterais dos seus países, especialmente em comércio e energia, e prometeram coordenar as suas estratégias diplomáticas para diversas questões cruciais na política externa, incluindo a política de imigração comum da União Europeia, a Ucrânia, o Médio Oriente e a adesão dos países dos Balcãs Ocidentais à União Europeia. Portanto, meus caros, tivemos efetivamente Giorgia Meloni e Viktor Orbán juntos, que me parece sempre uma reunião digna de se ter em conta e, portanto, efetivamente são dois líderes que eu aprecio. Giorgia Meloni, foi como eu disse, eu lembro-me que na altura até tive que fazer um meia-culpa por uma simples razão. Giorgia Meloni tinha abrandado no seu discurso do ponto de vista da imigração e de outros pontos de vista, mas Giorgia Meloni, em dados recentes, acabou por conseguir implementar as suas agendas, mesmo que em silêncio, digamos assim. E o que é facto é que elas aconteceram e a imigração ilegal do ano passado para este, em Itália, diminuiu 69%, se não me falha a memória, enquanto que em países como em Espanha aumentou mais de 200%. Portanto, é para vocês verem a diferença do que tem acontecido na Itália e o que tem acontecido noutros países da União Europeia, não tem comparação nenhuma mesmo. E, portanto, é um bocadinho por aqui, meus caros. Eu acho que estas relações são interessantes, as relações com o líder da principal potência mundial são obviamente interessantes, e dito tudo isto, ainda bem que Donald Trump foi eleito por várias razões. Em primeiro lugar, porque acredito que ele vai ser muito mais interessante do ponto de vista económico do que Kamala Harris, nem tem comparação. Em segundo lugar, porque ele pode dar o exemplo do ponto de vista das práticas da imigração que a União Europeia pode adotar nos próximos anos, até porque, como sabem, as práticas dos Estados Unidos da América, as práticas e mesmo a situação económica dos Estados Unidos da América acabam por ditar diretamente aquilo que se passa na União Europeia. E se Donald Trump começar a controlar a imigração de forma adequada, posso-vos garantir que muito provavelmente isso vai facilitar do ponto de vista mediático que líderes na União Europeia comecem a fazer o mesmo. Portanto, há várias razões para eu estar imensamente feliz pela vitória de Donald Trump, mas é como eu digo, não é a minha referência política, mas em tempo de guerra, meus amigos, não se limpam armas e, portanto, estou satisfeito com esta eleição. Faria campanha por Donald Trump. Há várias pessoas neste executivo de Trump que me agradam e, portanto, tenho modelos políticos. Vocês terão outros. Vocês, se calhar, estão mais satisfeitos com pessoas mais liberais em certa medida. Eu prefiro, se calhar, pessoas mais conservadoras. Vocês, se calhar, preferem maior presença do Estado na economia, eu se calhar prefiro um bocadinho menos. Portanto, é um bocadinho por aqui isto. Depois é o gosto pessoal de cada um e os comentários que eu fiz têm a ver com o meu gosto pessoal, não tem nada a ver com as agendas que Donald Trump representa, que representam as agendas que me parecem adequadas e que eu quero ver vencer na sociedade e ver vencer nos Estados Unidos da América para eventualmente ver vencer na Europa. E, portanto, a questão não tem que ser com líderes ou partidos, tem que ser com o país e com a Europa. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.